Bom, vamos lá para uma atualização, como eu tinha dito. O que nós temos hoje em relação ao coronavírus? 28.353 casos. Desse total, 28.088 na China. Eu fiz a conta, dá exatamente 99% de todos os casos na China. Dentro da China, o que nós temos? Hubei com 70% dos casos e o resto da China com 30% dos casos. Exatamente 19.665 casos em Hubei, onde tem a cidade de Wuhan, praticamente 20 mil casos em Hubei e 8 mil e pouco no resto da China. De novo, uma coisa muito interessante, a taxa de mortalidade em Hubei está em 2,8%, 2,8%, era 3%, caiu um pouquinho, 2,8%, mas ainda é bem elevado. E o resto da China com uma taxa de mortalidade de 0,16%. É uma taxa baixa. Agora vamos discutir um pouco essa taxa, que eu não tinha discutido no outro vídeo, que é muito interessante. A taxa de mortalidade do H1N1 nos Estados Unidos nos últimos 9 anos variou de 0,09% a 0,17%. Ou seja, nós estamos falando de uma epidemia que tem vacina e tratamento, Tamiflu. E mesmo assim ainda tem uma mortalidade de 0,09% a 0,17%, com uma média aí ao redor de 0,13%. Portanto, isso dá uma ideia, eu acredito que daí para inferir que a gravidade desse coronavírus, excetuando a província de Hubei, é uma gravidade muito menor do que a gente pode imaginar. Porque para o coronavírus, por enquanto, não tem tratamento, já vou falar disso, e por enquanto não tem vacina. E nós estamos comparando as taxas de mortalidade com uma doença que tem tratamento e que tem vacina. E a taxa de mortalidade é praticamente igual. Bom, vamos ver agora os casos fora da China. A gente está atualmente com 265 casos no mundo. Como é que foi esse crescimento? Peguei os últimos 6 dias, o que nós temos é o seguinte. De 173 para 183, de 183 para 188, de 188 para 212, de 212 para 227 e agora de 227 para 265. Ou seja, nós tivemos um aumento de 10 casos, depois um aumento de 5 casos, depois um aumento de 24 casos, depois um aumento de 15 e agora um aumento de 38. O que isso significa? Não muito. Por quê? Porque a gente ainda tem uma transmissão tão pequena que não dá para deduzir como é que se faz esse crescimento. O que dá para falar é que na província de Hubei, realmente a coisa cresceu extremamente, de uma maneira extremamente séria. Provavelmente, como eu já disse, porque em epidemiologia, quando a gente atinge um certo nível de contaminação da população, os casos acabam se multiplicando exponencialmente. Nós não estamos nessa situação no mundo, onde tem, por enquanto, apenas 2 mortos. Vamos continuar agora, mencionando uma última coisa que eu... Última não, mas uma coisa que eu acho importante vocês saberem. O médico que primeiro notificou as autoridades e que foi reprimido pelas autoridades por notificar casos estranhos de pneumonia em Wuhan, morreu, infelizmente, de coronavírus hoje. Uma notícia triste, especialmente ele que estava na frente da luta por isso e que primeiro notificou as autoridades. Bom, em relação ao tratamento, parece que estão aparecendo alguns tratamentos feitos com antivirais usados para HIV, mas por enquanto esses tratamentos antivirais eles ainda estão num estágio muito experimental. A gente ainda não tem esse tratamento estabelecido de uma maneira científica. Isso provavelmente no decorrer dos dias vai aparecer. E volto a insistir que os doentes graves são aqueles que têm comorbidades, ou muito idosos, ou muito moços, ou as grávidas. Fora isso, no hemisfério sul, por enquanto, África e América Latina, 0 casos.
Nós temos uma quantidade maior de casos registrados ao redor da China, Japão, Hong Kong, Tailândia, mas por enquanto, no resto do mundo, pelo que eu estou vendo dos números, a gente ainda está com uma situação bastante tranquila. Vamos continuar informando. Eu aviso quando eu publicar alguma coisa nova em relação ao coronavírus, para que a gente possa ter um conhecimento mais científico disso aí. Volto a repetir um detalhe que eu acho super importante, é que comparando no resto da China, a mortalidade de 0,16% com a mortalidade do H1N1, a gente entende que esse coronavírus é uma ameaça sim, mas não do jeito que se pensava. Isso é extremamente importante. H1N1 tem a mesma mortalidade com tratamento e vacina. Portanto, vamos entender isso de uma maneira correta. Até o próximo vídeo. Obrigado.